Lucas 7, a partir do versículo 11, onde fala a respeito da ressurreição do filho da viúva de Naim. Em dia subsequente, dirigiu-se Jesus a uma cidade chamada Naim. Ia com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saiu o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós. E Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judeia e por toda a circunvizinhança. Amém? Agradecemos a Deus pela leitura de sua maravilhosa palavra e que Ele use e capacite o pastor para falar aos nossos corações na noite de hoje. Senhor, meu Deus, Pai amado, em nome do Teu Filho Cristo Jesus, Senhor, estamos aqui para Te adorar, glorificar o Teu nome, dizer que Tu és santo, que Tu és Senhor, que Tu vive e reinas, Pai amado, para todo sempre. Pai amado, queremos Te pedir nesse momento que o Senhor use, Senhor, conforme a Tua vontade, o nosso pastor, Senhor, que virá ministrar a Tua palavra, a partir do Teu texto sagrado, da Tua palavra sagrada que foi lida aqui nessa noite. Pai amado, assim como o Teu Filho Cristo Jesus se compadeceu daquela mãe que ia enterrar o seu Filho único, Ele continua, Pai amado, a se compadecer de nós, das nossas dores, dos nossos sofrimentos. Assim como o Teu Filho socorreu aquela mãe em aflição, Ele continua nos socorrendo em nossas aflições. Oramos e Te agradecemos. Capacita o Teu servo grandemente e fala, Pai amado, à Tua igreja. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, trabalhe no meio de nós poderosamente. Oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, o texto que a irmã Nalva leu, ela retrata justamente a ressurreição da viúva de Naim, pintando um quadro bem simplório, bem simples, não é? O ambiente em que se deu aquele episódio, como vocês já sabem, a cidade de Naim. Duas coisas interessantes que eu quero trazer como princípios introdutórios. Existe um choque entre duas multidões. Uma multidão que saía da cidade com o morto, e uma multidão que trazia morte, né? E uma multidão que adentrava a cidade que trazia vida. É uma coisa bem interessante que a gente já pode pensar a título de algo introdutório, esse choque, essa coisa antagônica entre uma coisa semelhante que era as multidões, tanto que acompanhava aquele cortejo fúnebre, bem como aquela multidão que adentrava Naim a trazer a própria vida em pessoa, na pessoa de Cristo Jesus. E eu queria aqui dar destaque a duas coisas, já vou adiantando minha fala, na necessidade minha e sua de ser marcado por um grande princípio na vida do crente, que é a compaixão. E essa compaixão, ela tem que resultar em glorificação para o Senhor. Amém? Eu não tenho que ter compaixão com o outro simplesmente para a glória para mim, mas essa compaixão tem que resultar na glória de Deus, porque tudo tem que resultar na glória, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. É isso que a palavra de Deus nos diz. Mas eu queria, meus amados, a título de algo introdutório, de algo que possa chamar a minha atenção, de fixar essa mensagem, é nós pensarmos que compaixão é uma das marcas do cristão. Não existe cristão sem compaixão. E uma das coisas que eu vejo, né, sempre tem palavras de moda, né?
E a palavra de moda é empatia, o cara tem que ter isso, tem que ter aquilo. Mas, entretanto, eu quero dizer aqui a você que o crente não é para ser rotulado com termos de moda, mas o crente tem que ter a sua essência, é algo não simplesmente estereótipo, de aparência, mas o crente por si só, como natureza, ele tem que ter compaixão. Não é? Ontem eu recebi um contato de uma pessoa dizendo: olha, tem aqui uma pessoa determinada aqui em Sumé, está com 4 filhos dentro de casa, eu tive de comprar umas bolachas para dar, porque o menino não tem nada, a casa não tem nada. E eu fico pensando na necessidade de eu procurar, você procurar, dentro das minhas e das tuas limitações, saber como está a dor do outro. Eu fico pensando como a gente, como é que diz, olha para alguém que está com câncer, alguém que está entubado de Covid, a gente olha, mas a gente não se sensibiliza como fosse o nosso filho, como fosse alguém da gente. A gente tem uma visão hoje de uma insensibilidade terrível. Ah, pastor, eu não vou me acabar, não estou mandando você se acabar, mas no mínimo, meu amado, ter a sensibilidade da dor do outro. E eu fico vendo, eu já disse isso e reitero essa verdade, nós vivemos num mundo tão superficial que quando nós compartilhamos ou curtimos ou mandamos o sentimento para alguém lutado, a gente bota lá, como é que eu posso dizer assim, umas caricaturas de uma pessoa, não derrama um lago não, é uma cachoeira, né? Aí joga aquela cachoeira de lágrimas ali, aí depois com 2 minutos está rindo, kkkk, daqui a 2 minutos parece que não tem nada de sentimento, ou seja, é um sentimento puramente superficial. E a gente tem que pensar, será que nós estamos sendo moldados por essa cultura superficial, insensível? Quando morria alguém, quando morria uma criança, havia uma sensibilidade, hoje não. Hoje está um morto ali sendo velado e o cara está na praça, está na cachaça, está na farra. E eu como crente, você como crente, nós como cristãos, nós temos de ter sensibilidade e compaixão para com os outros. E a maior compaixão que a igreja tem que ter, sabe o que é? É saber que a multidão está caminhando para o inferno. Saber que muitos que de fato nos cercam, seja pessoas que nós amamos ou deixamos de amar, mas que estão conduzindo para o inferno, e nós não temos a sensibilidade de dizer assim, eu vou entregar um folheto, eu vou investir na evangelização, eu vou junto com o pastor, vamos somar e vamos dizer, qual é o objetivo evangelístico que a gente tem, qual seria o mecanismo que eu poderia evangelizar através da internet, do Boas Novas, através da 95 FM, enfim, quantas pessoas dizem que tem sensibilidade, mas não se dispõe a dar um centavo, a orar, a ir, a fazer absolutamente nada, seja nas instâncias espirituais ou sociais. Veja quantos crentes tem nessa igreja e veja, jovens, quantos quilos de alimento nós arrecadamos. Nós teremos capacidade de termos 12, 15 cestas básicas, temos 6, temos no máximo 7. E aí, meu amado, falta sensibilidade espiritual no meu e no teu coração. Sabe por que falta? Porque eu não me preocupo com o outro. Sabe por quê? Porque eu tenho para comer em casa, mas eu não me dou conta de que o outro, amanhece o dia, não tem sequer um pão seco para dar a um filho que está... Ah, pastor, isso é coisa da África. Não, talvez esteja gente dentro de Sumé passando necessidade. Talvez alguém hoje não tomou café porque não teve café para tomar. E assim, eu fico pensando, a nossa insensibilidade. E aí nunca esqueça que a vida de um crente, ele é salvo pela graça, mas o crente salvo tem como obrigação dar bons frutos. Não para ser salvo, mas para referendar a obra que Cristo fez. Porque o meu Cristo e o teu Cristo, o Cristo bíblico, teve compaixão da multidão. Amém, amados? E aqui é o retrato do Cristo que olhou para aquela mulher, aquele de fato, para aquela mulher que eu diria que ela estaria enterrando a sua única esperança. Porque a narrativa é clara em nos dizer, o verso 12, acompanhe comigo, onde diz assim, ao aproximar-se do portão da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva. Diga filho único de uma viúva. Eu não sei qual a coisa mais terrível que é ser mãe
única, do filho único, ou ser viúva. Porque se ser viúva é difícil hoje, imagine ser viúva naquela época. Num regime totalmente patriarcal, que mulher não tinha direito absolutamente a nada. A herança praticamente a nada. Tudo era dado à primazia do primogênito, do homem. E aí a narrativa é clara em dizer, ela era uma mulher, mulher, viúva, e não tinha filho, porque ela estava enterrando o único filho, como é que eu posso dizer assim, talvez herdeiro. E esse filho representava a sua única esperança. E talvez alguém esteja aqui sentado nessa igreja, talvez alguém esteja me vendo através da transmissão desse culto, e esteja enterrando a sua última esperança. Sabia disso? Talvez alguém adentrou aqui para enterrar a única esperança. Conta-se uma história de um garoto que chamou o pai para entregar folheto, aí começou a chover. O pai disse, não vamos não, porque está chovendo, tem alguma... Ele disse, eu vou assim mesmo. Aí pegou alguns folhetos, aí bateu na porta. Quando bateu na porta, era uma pessoa por diversas vezes estava tentando suicídio. Aí quando chegou lá, e na hora que ele ia se enforcar, o garoto veio para entregar aquele folheto naquele ambiente todo inóspito, improvável entregar um folheto. Naquele folheto, Deus falou com aquele cara, e ele desistiu de tirar a sua própria vida. Quantas pessoas bem perto da gente estão enterrando sua única esperança, o seu único filho, o casamento destruído, a vida arruinada, o sentimento. Eu estava dizendo outrora a algumas pessoas aqui em Sumé, que a das maiores dificuldades que existe no ser humano, seja em Sumé, seja onde for, o maior problema do ser humano é um problema existencial. Quando você olha para o Japão, os índices é alarmante de pessoas que tiram a própria vida. Lá, suicídio é uma questão de saúde pública. Um lugar onde tem dinheiro, onde o povo é renomado, onde de fato é a terceira economia maior do mundo. O povo teria tudo, mas ao mesmo tempo não tem nada, porque não tem esperança, não tem sentido para viver. Você já analisou uma coisa? Alguém dizendo, não, morreu, acabou. Eu estou aqui por acaso. Não, eu estou aqui porque eu sou um projeto de Deus. Eu não sou fruto de um Big Bang, eu não sou fruto de uma explosão cósmica, eu não sou fruto simplesmente de uma junção de um gameta masculino com feminino. Eu sou fruto de um projeto, de um Deus que arquitetou o universo e que me arquitetou, e que te arquitetou, que fez de mim e de você um projeto tremendo. Uma das coisas que a igreja precisa entender é aquilo que a reforma fala da ideia da imago de Deus, ou seja, o homem tem a imagem de Deus. E não é só o homem crente, é reformado, não é só o cristão, é o homem de uma forma geral. Eu tenho que olhar para a humanidade e saber, eles são criaturas de Deus, eles são coroa de Deus, eles não são objetos, eles não são coisa, eles são vidas que precisam ser cuidadas, que precisam ser tratadas. Isso o médico tem que ver no paciente, isso o pastor tem que enxergar na ovelha, isso o professor tem que enxergar no aluno, o pai tem que enxergar no filho, e assim por diante nós iremos enxergar no outro, meu amado, a imagem de Deus. Só que a gente olha para o outro e olha como uma coisa. A gente trata o nosso semelhante como um miserável, como um produto assim, a ser descartável. E nunca esqueça daquela parábola que Jesus disse, né? Apartai-vos de mim, maldito. Ele disse, por que apartai? Porque estava nu, não me vestistes, doente, não me visitastes, pensando disso, daquilo. Mas Senhor, quando não fizemos isso? Olha, quando a esses pequeninos vocês não fizeram, a mim me negastes. Eu quero dizer, quando você faz uma coisa à imagem de Deus, que é o homem, você está fazendo o próprio Deus. Portanto, cuide do seu semelhante, ame ele, procure ter compaixão dele, mesmo sem receber compaixão. Isso é o grande desafio nosso.
Não é verdade? O grande dilema nosso é porque nós queremos tudo para o nosso bel prazer, para o nosso próprio ego. Nós somos movidos pelo sentimentalismo. Eu estou gostando do culto, o culto está me sentindo bem. Não é assim não. Não é para você o culto, é para Ele. Amém? Porque dele, por meio dele. Não, eu vou fazer uma. Ah, pastor, eu não quero ser aquilo. Não é o que você quer. Procurar o que Deus quer na sua vida. Quando você vai ser um instrumento. É como soldado, é como faxineiro, como pastor. É na condição de que? De um juiz, não importa, mas onde Deus lhe levar, como dona de casa, como mãe, que você seja bênção e olhe para os outros sempre com um olhar de misericórdia. Agora, quando eu olho dessa forma, não é só um olhar simplesmente para aqueles que eu gosto, para aqueles que é da minha patota, daqueles que é do meu ciclo, não, é de forma geral. Eu enxergar o espírita, o catimoseiro, enxergar o católico, enxergar o evangélico, independentemente dele comungar comigo ou não. Só que nós somos altamente mesquinha. Sabia disso? Nós dividimos o meio o quê? Os crentes, salvo congregacional. Entre os congregacionais, as patotinhas congregacionais. Jona e Zé Maria e Léo faz um grupinho. Edmilson e Cássio, Jael, meu querido. E a gente fica ali dentro daquele gueto da gente. A vida por si só é muito mais extrema. Deus não vai olhar a partir de pontos isolados, não a partir de gueto, a partir de grupinho, mas Ele vai enxergar eu e você, e que nós enxergamos dentro do olhar de Deus, um olhar de compaixão. Muitos querem colocar Deus como sendo assim, o Deus da congregacional, o Deus do Brasil, o Deus do planeta Terra. O Deus o qual eu estou pregando nessa noite, Ele não é um Deus qualquer, Ele é o Deus transcendente, que não tem barreira, que não tem rótulo. Esse Deus, simplesmente o que nós conhecemos dele, é aquilo que Ele se deu a revelar nas Escrituras, mas Ele é infinitamente maior do que as Escrituras, maior do que a terra, maior do que a minha denominação, do que a sua igreja. Ele é um Deus infinito. E esse Deus infinito, tão transcendente como eu digo, Ele se faz imanente e vai até o mais humilde. Jesus, sendo Deus, mesmo na condição de homem, olhou para aquela mulher com um olhar de compaixão e viu que aquela mulher estava enterrando a sua última esperança. E eu te convido nessa noite a você dizer: Senhor, quem é a pessoa que está enterrando a sua única esperança? Que eu quero trazer uma palavra de esperança. Só que muitas vezes nós vemos a igreja, olha, eu quero receber. Não, venha se doar para o Senhor. E à medida que você se doa, eu dizia à nossa irmã Marlene, eu quero a cada instante me desapegar das coisas. Recebo muitas coisas de alguém, de muitas pessoas, mas também aquilo que eu puder compartilhar. E eu dizia à minha esposa, ó, depois que eu morrer, o que tiver, vá doando. Quem quiser pode levar. Porque a gente tem que desapegar do mundo, das coisas. Nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. Nós somos altamente interesseiros. É venha a nós vosso reino e nada. Eu quero receber uma palavra, mas eu não quero dar nenhuma palavra. Quantas obras eu tenho aqui em Sumé? Já analisou? Quantos de vocês se dispõem a começar de mim? A dizer, eu tenho 30 dias no mês. Uma tarde eu vou pegar 1 hora apenas para visitar os velhinhos lá no abrigo. Para dar um abraço naquele velho assim, dar um cheiro. Só que eu quero dar na minha mãe, queria dar no meu pai, não tem mais. Mas a gente poderia pensar nisso. Um velhinho que fora do abrigo, alguém que está no hospital. Ah, passagem, poxa, não posso ir, eu não posso ir, posso mandar uma mensagem, posso dar um abraço, enfim, eu tenho muitas formas de demonstrar compaixão. Só que o meu egoísmo não deixa, porque eu só quero receber compaixão, eu só quero receber bênção, eu quero ser abençoado, mas não quero ser um abençoador. Nós temos muito o que fazer. Sumé, com 17 mil habitantes, tem tantas vidas carentes, tem tantas vidas morrendo, que eu preciso estender a mão. Eu nunca esqueço de um episódio aqui em Sumé, de uma mãe que perdeu uma filha de CA. E eu fui visitar essa mãe, e quando cheguei lá, ela estava na beira do caixão. A filha acho que tinha uns 8 anos, mais ou menos,
entre 8 a 10 anos. E eu fui tentar dar uma palavra a essa mãe, mas as lágrimas não deixaram. As lágrimas vieram ao monte, um nó na garganta muito forte. E eu disse algumas pequenas palavras e fui embora. Alguém disse: eu gostei da sua palavra para com aquela mãe. Depois me disseram. Eu disse: rapaz, eu não sei o que eu disse. Eu só sei que eu expressei minha dor naquelas lágrimas. Porque quando eu olhei para aquela criança, eu lembrei que eu tinha um filho de 8 anos. E que no lugar daquela mãe poderia ser eu. E eu tentei, no mínimo, tomar, em parte, o lugar daquela mãe. Se fosse eu velando meu Abner, como eu estaria. E aí eu quero dizer, a compaixão é isso. Compaixão é você tentar tomar o lugar do outro. E tentar sentir a dor do outro. Jesus olhou para aquela mulher e entendeu que ela estava enterrando a sua única esperança. Era uma mulher, diga mulher, viúva e mãe de um filho único. Ah, pastor, talvez ela não tivesse filha, mas dentro daquele contexto, a referência era o homem. Porventura, o texto não diz, mas se porventura ela tivesse essa filha, mas a segurança dela era o esposo, morrendo o esposo, ficava o filho. Perdeu, olha a perda que ela teve. Ela enterrou um esposo, uma grande perda, né? Porque esposo e esposa são dois corpos que fundem um só. Metade daquela mulher tinha morrido. Ela talvez tenha outra metade no filho. Um pedaço dela já tinha se acabado. E ela estava ali enterrando a sua última parte de esperança. Mas ela se encontrou com o Senhor da vida. E o meu sonho é que muitos se encontrem com Cristo e tenha essa palavra que ele disse aqui, olha. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chores. Só alguém que tem autoridade para dizer isso, né? Eu jamais teria coragem de dizer para uma mãe que não chorasse. Mas o Senhor, que tem autoridade, teve, movido de compaixão, olhou para aquela mulher e disse: olha, não chores. E a palavra de Deus para minha e para a tua vida é essa: não chores. Quem está dizendo não é o pastor Zé Maria, quem está dizendo é o Senhor do universo, dizendo: não chores. Eu tenho o poder para fazer da tua vida, que hoje está enterrando a tua última esperança, capaz de trazer vida onde alguém estava caminhando com a multidão, levando a morte. E aí, meu amado, eu queria que nós estivéssemos pensando justamente em aquela mulher estava enterrando a sua última esperança, né? Jesus, ao olhar para ela, viu, né, a necessidade profunda e se compadeceu da dor alheia. E por fim, né, com apenas um toque, o Senhor fez o milagre acontecer, né? Na tradução que a irmã Nalva fez referência, no verso 14, diz assim: tocou no esquife, né? Alguém acha que esquife seria um instrumento, talvez, Léo, né? Mas a ideia do esquife era aquela estrutura que se colocava um defunto. E ele, ao tocar ali, ele fez um milagre acontecer, ordenou um milagre. Eu quero dizer que o Senhor, para mudar a minha e a tua situação, diga, basta apenas um toque. Amém? Essa mesma verdade, o verso, a leitura anterior fala daquele centurião, que ele: Senhor, só basta apenas uma palavra. Aquela mulher que tem um fluxo de sangue há 12 anos, só basta uma coisa: só o teu toque. Eu quero dizer que essa mulher estava enterrando a última esperança, mas quando o Senhor chegou, bastou apenas um toque. Apenas um toque. Nada mais do que um toque. O Senhor disse: levante-se. Portanto, eu encerro dizendo aqui a você: por mais que venha ser grande a minha e a tua dor,
basta apenas um toque. E que essa compaixão, eu sintetizo essa verdade, que essa compaixão resulte, como diz o texto, na glória de Deus. Que Sumé veja em nós crentes de compaixão. Que Sumé simplesmente não seja, nós sejamos conhecidos pelo que nós falamos, mas pelo que nós fazemos, pelo que nós testemunhamos. E hoje ou amanhã, os meus olhos vão se fechar, o de Ana Lívia, o de Anne, o de Cássio. Vamos abrir na eternidade. E lá ele vai passar um filme, da minha e da tua vida. Sabia disso? E quantas oportunidades ele nos deu de nós darmos uma palavra de esperança, para essa palavra de compaixão resultar na glória dele. E a gente vai ser tido como inadimplente, por deveria ter dado uma palavra, estendido a mão. Ah, pastor, eu falei muito de compaixão. Não é só falar, é viver compaixão. Portanto, eu encerro dizendo: ações falam mais alto do que palavras. São coisas que moem no meu coração. Eu não é para ser conhecido pelo que eu falo, pelo que eu prego. Alguém diz: fulano prega muito bem. Eu não quero saber com quem prega, eu quero saber que alguém vive aquilo que está pregando. Não, eu tenho o próprio conhecimento, sim, eu vou viver aquele dali. Eu vou me doar por aquilo. Amém? Portanto, eu convido vocês a se colocarem de pé, por favor, e que Deus nos ajude a nós vivermos uma vida de compaixão, compaixão que resulte na glória de Deus. Amém? Meus queridos, vamos orar. Eu não sei se você está enterrando alguma coisa hoje, mas eu queria que você fechasse seus olhos e você disse assim: olha, essa coisa que eu estou aqui, talvez ela não esteja nem enterrada. Alguns já estão no estágio até pior, já enterrou, já está em decomposição, já está no estado, como eu já preguei outrora, daquele vale de ossos sequíssimo. Mas o que eu quero evidenciar nessa oração é uma coisa: basta apenas um toque. Aquela mulher estava indo para o segundo grande trauma. O primeiro trauma, a perda do esposo, era viúva. E agora perdia o seu filho único. Se você tem uma causa impossível, coloque essa causa diante do Senhor. Se você em casa tem uma causa insolúvel, coloque diante do Senhor. Nós vamos orar. E Deus é capaz de fazer um milagre. Espírito do Deus vivo, nós pregamos a tua palavra porque eu creio que ela é verdade. Ela é verdade que liberta, ela é verdade que transforma, ela é verdade que salva, ela é verdade que cura. O teu toque fez a diferença ali. Ao tocar, tu ordenasse: levanta-se. E levantou-se aquele defunto. Tem causa sendo enterrada, tem causa num estado de decomposição, tem causa nessa noite em uma instância perdida. Mas eu quero orar por essas vidas. Eu quero entregar diante de ti. E eu te peço que haja esperança. Que nessa multidão que trazia morte, adentre uma multidão que vinha trazendo a vida. E que a vida do Deus eterno, do Emanuel, do Senhor eterno do universo, adentre neste viver, trazendo sentido para a sua própria vida. Traz salvação, Senhor. Traz salvação aos corações. Produz, Senhor, o milagre de qualquer outro milagre, que é fazer o pecador terrivelmente distanciado de ti se aproximar pelo mato da tua graça. Cura o corpo, cura a alma, cura o espírito. Dá vida e vida
com abundância. Seja o teu nome glorificado, desde agora e para sempre. Amém e amém. Poder sentar, meus amados.